vai dizer, Moisés, suba. Boa tarde, galera, pessoal da rede de jovens. Estamos aqui, né, depois de um mês, eu acho que um pouco mais de um mês, sem rede de jovens, de volta, ainda aqui online. Estamos aqui para celebrar ao Senhor, glorificar o nome dEle. Vamos louvar e aprender com a palavra dEle, amém? E eu convido você, aonde você está, na sua casa, onde quer que você esteja, feche seus olhos e vamos orar e glorificar o nome do Senhor, amém? Paizinho querido, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Obrigada, Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos conduzido. Que o Senhor venha continuar a nos conduzir e que o Senhor receba a nossa adoração. Nós te exaltamos, exaltamos o teu santo nome. Faz-te presente, Senhor, aqui nesse lugar, na casa, Senhor, de cada irmão, cada pessoa que abriu a sua casa para o teu nome, para exaltar o teu nome. Faz-te à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Nós te convidamos, em o nome de Jesus, amém. Me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu, completamente teu, eternamente teu. Nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu. Diga isso. Eternamente teu, eternamente teu. Nós somos teus, Jesus. Que o Senhor nunca nos abandonou, nunca me abandonou. O teu amor me conquistou e eu sou teu, completamente teu, eternamente teu. Nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu. Obrigado, Jesus. E nunca
me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu. Vamos! Completamente teu, eternamente teu. Nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu, completamente teu, eternamente teu. Nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu, completamente teu, eternamente teu. E nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou eternamente teu. E nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou completamente teu, eternamente teu, Jesus. Nós somos teu, porque nunca nos abandonou, nunca nos deixou, sempre nos amou primeiro. Mais uma vez, e nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu, completamente teu, eternamente teu. Nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu, completamente teu. Jesus. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor, ouvi o meu Senhor bater
coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Oh. Te amamos, Jesus. Te queremos queimar em ti, Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh. Deixa queimar, Jesus, nossos corações em ti, por ti e para ti, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluias. Aleluias. Deixa queimar. Deixa o fogo do Senhor queimar você, te incendiar, nos incendiar, que nós possamos queimar muito o fogo do Senhor, amém? Eu espero que você, onde você está, continue conosco, adorando ao Senhor. E agora a gente vai passar para a palavra. E aí eu quero convidar aqui o Igor, o nosso ministro da palavra de hoje. E eu quero que, onde você está, ore aqui pela vida dele. Que ele seja um canal de bênção, que ele venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar conosco através da vida dele, amém? E que nós possamos receber muito da palavra do Senhor. Paizinho querido, nós estamos aqui apresentando a vida do teu filho, a vida do teu servo. Que ele venha, Senhor, ser um canal de bênção para as nossas vidas e que o Senhor possa usá-lo, Senhor Jesus Cristo, para falar conosco. Fala, Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra venha causar transformação de vida na minha e na vida dos meus irmãos. Obrigada pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa palavra. Você que está acompanhando aí, pode ir compartilhando. Depois de alguns meses, de algumas semanas, a gente voltou, a nossa rede hoje a ser presencial.
porém, devido a alguns decretos, algumas coisas aí que está muito em aberto, o pastor preferiu cancelar e a gente veio para o online, né? Para poder trazer um conteúdo de Deus para a vida de você, que você possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas nesse momento que você está compartilhando aí. Você que está nos acompanhando pode ir mandando mensagem aí no chat, que para a gente tá batendo um papo mesmo, né, aqui na palavra. Fiquem à vontade para falar aí, e amém. Já estava com saudade, só que eu queria mesmo aqui uma coisa diferente, né, um presencial com vocês aqui, para a gente, mesmo que seja com distanciamento social, mas de forma presencial. Vamos para a nossa palavra, né? Essa palavra que eu vou trazer para vocês hoje, Deus tem ministrado ela na minha vida já no meio do ano passado, de 2019. Eu estava passando por um momento da minha vida e Deus me deu essa palavra. Só que Ele falou para mim que não era para aquele momento para eu trazer na rede, porque Ele queria trabalhar primeiro em mim. E quando foi essa semana, eu estava organizando com a Jamaica, a rede de jovens, e eu perguntei para Deus, né, o que Ele queria para essa rede, e eu esperei, né, estava pensando em outras coisas, e Ele trouxe à minha mente essa palavra de hoje. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí do seu lado, você não acompanha aqui que eu vou estar fazendo a leitura da nossa palavra. Enquanto isso, podem mandar mensagem aí no chat aqui do YouTube, que eu vou estar olhando aqui, qualquer pergunta, qualquer dúvida aí, sugestão, podem estar falando, que a gente está acompanhando aqui o pessoal aqui da mídia, e também eu estou aqui com o celular. Nossa palavra de hoje está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Gênesis capítulo 19, versículo 26, você que está com a sua Bíblia aí, abra Gênesis capítulo 19, versículo 26, que diz assim: E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Agora vamos pular lá para o capítulo 30, que diz assim: Ló teve medo de ficar morando em Zoar, e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Amém? Vou fazer uma oração aqui, rapidão. Senhor, muito obrigado por esse momento, meu Pai. Eu te convido para que o Senhor possa conduzir essa palavra, Deus. Vem com espírito de revelação, que o Senhor, Deus, possa impactar a vida de quem está ouvindo aí, assim como o Senhor tem impactado e trabalhado na minha vida essa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo aí, de Gênesis 19, vai falar acerca da história de Ló, né? Ló, que era da parentela de Abraão, e chegou um momento que Deus queria que Abraão e Ló tivessem caminhos diferentes, né? Eles estavam andando juntos, mas não era o propósito de Deus. Então Abraão fala para Ló, para ele ir para um lado, que Abraão iria para o outro. E Ló olhou para a cidade de Sodoma, sabia que lá era uma terra fértil, e foi para aquela cidade. E quando ele chegou naquela cidade, ele teve duas filhas, e nessa cidade teve algumas guerras, e Ló foi preso, depois Abraão foi lá, e esse enredo da história toda, né? Só que eu queria frisar aqui a história da estátua de sal, né, que a mulher de Ló olha para trás. Nesse período, naquela cidade de Sodoma, havia muita corrupção, muito pecado, e aquilo estava desagradando o coração de Deus. Já não subia uma adoração que adorasse a Deus, e então Deus chega diante de Abraão e fala para ele que vai destruir aquela terra, vai acabar com aquele povo, porque já não fazia mais sentido aquilo que eles estavam fazendo, era muito pecado, muita idolatria. E Abraão se compadece e fala assim: Senhor, se tiver pelo menos 50 justos ali, o Senhor não vai livrar? E Deus fala: se tiver 50 eu vou livrar, mas não tem nem 50. E Abraão fica falando 40, vai baixando, até chegar em 10. Ele fala assim: Deus, e se tiver pelo menos 10? Deus fala: se tiver 10 justos, eu vou livrar aquele povo. Mas ali a cidade de Sodoma era uma cidade
um povo assim tão corrompido pelo pecado da promiscuidade, pecado da idolatria, pecado entre outros, que Deus não livrou aquele povo porque não tinha nem sequer 10 justos. Quando eu estava pensando sobre essa passagem, eu lembro muito daquele episódio do Chaves, quando o Kiko fica no seu Madruga assim no nariz dele. Acho que Abraão, eu consigo visualizar isso, é um pouco cômico, mas Abraão fica ali no pé. Nem 30, Deus, nem 20, tem misericórdia de mim, mas nem 10, Deus não tem 10. Então Deus desce ali naquela cidade, mas antes disso, alguns anjos vão na cidade e eles são bem recebidos por Ló, têm uma vida... eles são bem recepcionados, hospitalizados por Ló. E os anjos alertaram, né, Ló, que ele precisava sair dali porque Deus iria acabar com aquela cidade. E tem um episódio que conta na Bíblia que algumas pessoas viram esses rapazes, que eram os anjos, né, na praça, e queriam ter relações com esses anjos. E Ló, não, pelo amor de Deus, usem as minhas filhas, mas esses 2 rapazes não, porque Ló sabia que eles eram enviados de Deus, eles eram santos. E aquele povo não. E o povo tenta entrar na casa de Ló e Deus cega aquele povo e Ló, enfim, consegue fugir. Foge Ló, sua mulher e as 2 filhas. Nessa fuga, Deus fala que não é para ninguém olhar para trás. E quando eles estão fugindo, começa a descer um fogo do céu, começa a descer... Eu acredito assim que se abre um portal de fogo e desce naquela cidade, e algumas cidades ao redor são afetadas. E quando eles estão correndo assim, a mulher de Ló olha para trás, e no momento que ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. E é a partir desse momento que eu quero iniciar a palavra de hoje. Quando a gente olha para trás, às vezes, a gente olha para trás e o nosso corpo é paralisado. A mulher de Ló, quando ela olhou para trás ali, a real é que ela estava olhando para dentro dela. Porque quando ela sai da cidade de Sodoma, ela sai do limite geográfico de Sodoma. Mas Sodoma nunca saiu de dentro dela. É isso que eu falei para vocês. Ela saiu do limite geográfico de Sodoma, mas Sodoma nunca saiu de dentro dela. Porque ela preferiu olhar para a morte a que olhar para a vida. Ela estava correndo em direção à vida e ela para e olha para trás e lembra da morte. Que a morte ali no caso representa o pecado, representa a condenação de Deus. Porque o pecado ele é muito favorável à nossa carne, mas o pecado ele nos afasta de Deus. E às vezes a gente é aprisionado pelo pecado e a gente não consegue. Mesmo que a gente tente andar para frente em direção à vida, a gente lembra das coisas do passado e quer olhar para trás. E quando a gente olha para trás, a gente paralisa tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Muitas vezes a gente olha para trás por uma frustração, muitas vezes por um trauma do passado, mas Deus hoje, Ele está convidando a gente a correr de tudo isso e olhar para frente. Ele quer que a gente olhe em direção à esperança que Ele tem. Ele quer que a gente perceba que Ele tem um plano e Ele quer nos resgatar. Mas a gente precisa abandonar a Sodoma que existe dentro da gente. E isso é uma luta diária, não é fácil. A gente tem que submeter a nossa carne, submeter as nossas vontades diante de Deus e deixar o velho homem para trás, deixar lá na cidade de Sodoma, para que o fogo do Espírito venha e derrame e acabe com tudo, até libertar. E o fogo de Deus, ele é caracterizado na Bíblia como o poder, né? Como a presença também do Espírito. E se abrem os céus ali, desce fogo, e o fogo ali, ele vai para consumir mesmo, para acabar mesmo com tudo ali. E Sodoma não tinha nem sequer 10 pessoas justas, não tinha sequer 10 pessoas que seguiam os caminhos do Senhor, nosso Deus. Não tinha nem 10 pessoas. 10 pessoas é muito menor do que a nossa própria igreja.
não tinha nem 10. E isso atingia diretamente o coração de Deus, porque imagina só, a criação dele, aquilo que ele fez com todo o amor, que ele planejou, que ele colocou dentro de nós, tudo aquilo que tem dentro dele, nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele, e simplesmente a gente virou as costas para Deus. Eu falo a gente porque muitas vezes a gente lê a Bíblia assim e vê uma coisa muito distante, né? Vê uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas a Bíblia, ela é para nos direcionar de coisas que acontecem também nos dias de hoje de formas diferentes. Sodoma e Gomorra representa o pecado que habita dentro da gente, o pecado que nos escraviza, o pecado que não deixa a gente avançar. Só que a gente tem que abrir mão de tudo isso, tem que correr, fugir desse peso, desse embaraço. E uma coisa bem interessante é que Ló, ele estava tão decidido, o que Deus estava falando para ele, que ele corre com as filhas dele e ele não olha para trás. A esposa dele olha para trás e eu acredito que deve doer muito quando ela olha para trás e ele percebe que ela virou uma estátua. E a estátua, o que serve a estátua? A estátua é um memorial, é uma coisa que representa um fato do passado, uma coisa que não progride, é uma coisa que está ali, é para ser lembrado. E uma estátua, ela eu imagino, é uma coisa assim muito pesada, é uma coisa assim muito robusta, muito carregada de histórias. E Ló não podia, mesmo que fosse a esposa dele, Ló não podia negociar a vida dele com Deus, carregando a esposa dele. Então, eu pesquisei e não encontrei o que aconteceu depois disso com a mulher de Ló, eu não sei. Mas, lendo a Bíblia, eu deduzi que Ló deixou ela lá e correu para as cavernas com as filhas dele. Porque a gente não pode andar com peso na nossa vida que Deus fala que a gente não tem que carregar aquilo. A gente tem que deixar lá. A gente corre, a gente ajuda pessoas, mas até o momento que elas querem seguir o mesmo caminho que a gente, o caminho do Senhor. E Ló não podia carregar. Então ele deixou ali a esposa dele, que tinha gerado filhos, que tinha uma história com ele, deixou ela lá e seguiu aquilo que Deus tinha para a vida delas. E a gente precisa deixar para trás tudo aquilo que está nos puxando de volta para Sodoma. Todo o pecado, tudo aquilo que não faz parte da nossa natureza espiritual. A gente tem que deixar a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecadora, lá em Sodoma, e sair de tudo isso. E para isso a gente precisa, primeiro, a gente precisa estar disposto de estar no centro da vontade de Deus. Porque é uma decisão, amados, a gente tem que decidir. Todos os dias a gente tem que decidir o que a gente quer da nossa vida, o que a gente precisa para aquele dia. Porque Deus, ele tem porções diárias para a gente, mas a gente tem que acordar de manhã decidido que eu quero seguir a vontade de Deus. Então o primeiro passo é esse, é estar disposto a estar no centro da vontade de Deus. Deus não nos fez para carregar pesos, Deus, ele nos fez para que a gente possa andar no colo dele, andar de mãos dadas com ele. E quando a gente cansar, ele vai carregar a gente no colo. Ele só quer que a gente esteja no centro da vontade dele e abandone o pecado. O segundo aspecto é ter atitude e confiar. Porque parecia muito improvável abrir no céu um portal e cair fogo e acabar com a cidade, mas Ló tinha convicção quem era Deus. Ló sabia, e ele recebeu os anjos ali, e eu acredito que o espírito dele estava cheio. Então ele confiou e teve atitude, e partiu. Deixou tudo para trás e partiu. Ele teve atitude, confiou em Deus e partiu. Independentemente do que aconteceu com a esposa dele, com a história todinha que ele deixou naquela cidade, pessoas, amigos que eu acredito que ele poderia ter, ali pessoas relevantes na vida dele, mas ele deixou para trás, ele teve atitude. E a outra é abandonar aquilo que vai pesar
na nossa caminhada. Abandonar todos os deuses que a gente, às vezes, na juventude, é normal a gente levantar deuses nas nossas vidas. Às vezes é um famoso, uma pessoa que a gente gosta muito. Às vezes é o futebol, no caso dos homens. É um jogo, é o celular, é as redes sociais. Mas nada disso pode estar na frente do nosso Senhor. Nada disso pode ser o nosso bezerro de ouro, sabe? Ser aquilo que está na frente da minha vida. O que tem que estar na frente da minha vida é Deus. Por mais que seja desafiador, a gente tem que confiar em Deus e colocar Ele no centro da nossa vida. E Deus, Ele nos convida essa noite para que a gente possa deixar tudo para trás. Deixar a nossa velha natureza, não olhar para trás e sempre lembrar que Deus, Ele tem esperança para a gente. Muitas vezes a gente se apega às coisas ruins e acaba esquecendo de coisas boas que Deus tem para a nossa vida. A gente sempre, é normal do ser humano olhar sempre para o lado racional e esquecer um pouco a parte da fé. A gente às vezes almeja coisas na nossa vida, sonhos, projetos, mas a gente não consegue caminhar porque a gente muitas vezes para no meio do caminho e olha para trás e vê as frustrações do passado e não consegue caminhar. E Deus hoje Ele quer isso, que a gente deixe tudo lá em Sodoma, para que o fogo do Espírito venha e acabe, destrua com tudo, e a gente possa caminhar em direção ao Pai, de braços abertos, e com as costas leves, com a vida leve. E Deus, Ele está convidando você aí que está me ouvindo, a caminhar em passos largos, para o centro da vontade de Deus, para que tudo aquilo que Ele preparou, todos os sonhos e projetos e propósitos, você possa viver. Mas abandone o velho homem. Amém? E para a gente almejar isso, para finalizar, a gente precisa passar pela metanoia, né? A metanoia é a mudança de mente radical. Sei que não é fácil, a gente é jovem e o mundo oferece muitas coisas que aparentemente parecem ser boas, mas que aquilo só traz um peso para a nossa vida. Para a gente viver abundantemente em Deus, nós precisamos ter essa transformação de mente, essa metanoia. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é se humilhar diante de Deus. Reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que somos nada, que Deus habita dentro da gente, convidar para que o Espírito Santo nos constranja em amor e a gente dá passos de fé em Deus. Amém? Então, o que eu quero trazer era isso, que você possa pensar, deixar para trás tudo aquilo que um dia foi uma frustração, um peso na sua vida e que te paralisou. Todo pecado, deixa lá atrás. Deus não está para colocar uma condenação nas nossas costas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou todas as dores. Então, se você está me ouvindo, você está sentindo um peso na sua vida, esse peso não é de Deus. Esse peso quem colocou na sua vida não foi Deus, porque você pode ter caído em tentação, em pecado. Esse peso quem está colocando na sua vida é o inimigo, porque a partir do momento que você pede perdão, reconhece que você errou, se humilha diante de Deus, já era. O inimigo não tem mais vez. Às vezes a gente precisa só deixar o passado e viver o novo com Deus. Amém? Sejam radicais, não tolerem o pecado. Amém? Glória a Deus, e era isso que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem na paz. Qualquer coisa vocês podem estar falando no nosso grupo, que nós estamos aqui para ser um suporte na sua vida. Amém? Se você estiver precisando de uma conversa, de uma oração, tem eu, tem a Jamaica. E é isso, gente. Fiquem na paz. E tenham uma boa noite. E fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima Rede de Jovens. Vou passar para a Jamaica aqui. Amém, irmãos. O Igor ministrando
sobre essa palavra me trouxe a lembrança um fato que aconteceu comigo, e eu não vou ministrar, ele já ministrou muito bem, mas é algo que isso aconteceu comigo e é muito parecido com essa palavra. Eu tinha um caderno da minha adolescência e de um período que eu vivi. Eu morei fora do Acre 10 anos e nesse caderno eu colava, eu escrevia coisas de quando eu estava triste, desabafos. Ele não era um diário, era um caderno. E lá eu colava cartas que eu tinha recebido, cartas até mesmo da mamãe, do meu pai, né, dos meus irmãos, desse período que eu vivi fora, e também de um período que eu vivi, que foi muito triste, foi um dos piores momentos da minha vida. E aí eu me converti, e quando eu voltei para cá, para o Acre, eu já congreguei aqui, né, eu já vim convertida de lá, de Brasília, e o Senhor começou a me incomodar sobre aquele caderno, para eu me desfazer daquele caderno, porque aquele caderno, ele representava o meu passado, e o meu passado o Senhor jogou no mar do esquecimento, e que não era para eu olhar mais para o que tinha passado referente às tristezas, porque tinha muita coisa referente a momentos ruins que eu tinha vivido. Mas eu amava aquele caderno. Aquele caderno fazia parte da minha história, aquele caderno fazia parte da minha vida. Entende? Como eu falei, tinha cartas até da mamãe, do meu pai, dos meus irmãos, de amigos meus, mas de um momento muito triste que eu tinha vivido. E aí, irmãos, foi muito difícil para mim. Eu não queria me desfazer, eu queria negociar com o Senhor. Que às vezes a gente tem isso, né? A gente quer negociar com o Senhor aquilo que Ele já mandou. Foi uma ordem, aquilo não me fazia bem, por mais que eu achasse que fazia, né? E aí, irmãos, foi difícil. Foi difícil, mas eu consegui, eu coloquei fogo, toquei fogo nele. E aquele momento passou. Realmente eu não tenho que olhar para trás, para ver, para lembrar momentos ruins que eu já tinha vivido, que passou, está no passado. Eu preciso olhar para frente, aquilo que eu vou conquistar com a força do Senhor, com a graça dEle. O que passou, passou, está para trás. A gente não tem que reviver aquilo, remoer aquilo, para a gente não ter que virar estátua de sal, amém? Como eu falei, eu não vou ministrar mais, o Igor já ministrou muito bem, isso é uma coisa que aconteceu comigo, e graças a Deus eu consegui vencer. Eu quero aqui agradecer a todos que participaram aqui conosco, né? Quero glorificar o Senhor pela sua vida. Como eu postei um vídeo, né, antes da gente começar, não trate o Senhor com indiferença. Ele te trata com... Você é uma prioridade, não é que Ele te trata como uma prioridade. Você é uma prioridade na vida dEle. Ele já morreu na cruz pela minha e pela sua vida. Então vamos participar das atividades. Amanhã nós teremos um culto maravilhoso, às 18 horas, que provavelmente vai ser gravado pela manhã. E eu não sei dizer, mas teremos. Participe, envie o link para os seus amigos, para os seus parentes. As pessoas, elas estão sedentas da palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Participe, veja as atividades. Nós temos um leque de opções. Priorize quem te prioriza. Amém? Não trate ele com indiferença. E é isso. Vamos orar encerrando. Mais uma vez eu quero agradecer a você por participar aqui conosco, amém? Paizinho querido, eu quero te bendizer, eu quero te louvar, quero engrandecer e exaltar o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por esse momento de aprendizado, esse momento de adoração, esse momento, Senhor, que nós tivemos, que nós temos, Senhor Jesus Cristo, o privilégio de poder te servir livremente, o
privilégio, Senhor Jesus Cristo, de estar aqui na tua casa, juntamente com os meus irmãos que têm o privilégio, Pai, de estarem no conforto de suas casas, te adorando, te buscando e te exaltando. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, entender que tu és o único caminho, tu és a única verdade, Senhor. Que nós possamos entregar as nossas vidas a ti, que nós possamos te buscar e te servir, Senhor Jesus Cristo, com alegria. Obrigada, Pai. Mais uma vez eu quero te louvar e te agradecer. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. E até mais, viu?